Vamos orar. Pai, nós te celebramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós louvamos o teu santo nome, porque só tu és santo, santo, santo. E nós, filhos teus, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Nesse tempo, queremos, ó Deus, declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo, que o teu amor dura para sempre, que as tuas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas a cada manhã. Nós queremos estar na presença do Senhor, declarando quanto amamos ao Senhor e nos sentimos também protegidos pelo Senhor, quietos no Senhor, sabendo que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Receba a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, visita os lares, visita as famílias. Nesse instante, ó Deus, haja um ambiente propício sendo criado pelo teu Espírito Santo nas casas, nos lares, para que estejamos adorando a Ti, para que os teus filhos adorem a Ti e para que estejamos juntos declarando que o teu nome é glorioso e santo. Tu és santo, santo, santo. Bendito seja, portanto, o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração,
és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus santo, santo, único, poderoso, não há outro como tu, Senhor. Só tu és digno de adoração e de louvor, honra, glória, majestade. Tu és santo, tu reinas sobre toda a terra. Só tu és Deus, e nós, teus filhos, declaramos tua glória, tua majestade. Louvado seja o Cordeiro que está sentado no trono, que era, que é e que para sempre será. A ele seja a honra, a glória, a força, o domínio pelos séculos dos séculos, pois ele venceu e assentado está à destra de Deus Pai e reina para todo sempre. Que teus filhos, neste tempo, glorifiquem teu santo nome. Que teus filhos, nesse tempo, tenham toda a vida posta no teu altar, na tua presença, e todos nós estejamos te adorando na beleza da tua santidade. Digno és tu, Senhor, digno. Os espaços deste mundo são demais, Deus os contou. Meu coração lá no fundo, espaços não encontrou. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaços? Espaços são teus, ó Deus,
e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupem em mim os espaços. Os espaços deste mundo são demais, Deus os contou. Meu coração lá no fundo, espaços não encontrou. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaços? Espaços são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupem em mim os espaços. Espaços são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupem em mim os espaços. Os espaços são teus, ó Deus, meus passos são teus, ó Deus, minha vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Nesses dias, nós declaramos que os nossos passos são teus, que os nossos espaços são teus. Ocupa, Senhor, todo lugar que é teu em nossas vidas. Ocupa, Senhor, todo espaço que é teu no coração dos aflitos, no coração dos abatidos, no coração dos entristecidos, no coração dos ansiosos, no coração daqueles que estão no hospital sofrendo, no coração daqueles que estão enfermos, padecendo, com medos. Ocupa, Senhor, através do teu Espírito Santo, todo espaço que é teu. A terra é tua e que ela esteja cheia da tua glória. Que resplandeça, Senhor, temor e glória ao teu nome sobre toda a terra, por todos os cantos, que o vento do teu Espírito sopre um avivamento, um renovo para as nossas vidas, para a sociedade, para a política, para os políticos,
para o governo. Oh Deus, que isto aconteça para a glória do teu santo nome. Nós pedimos que seja assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 12, a partir do versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste a mim? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Que o Senhor nos dê graça e entendimento da palavra dele. Por que a bênção do Senhor, irmãos, sempre implica em sofrimento? Por que há sempre um Egito na nossa vida? Por que Elias disse para Eliseu: dura coisa pediste, quando ele pediu porção dobrada do Espírito, dizendo que queria ser 2 vezes mais abençoado que Elias? Eliseu lhe disse: você não sabe o que é ser abençoado. Dura coisa pediste. Por que os grandes homens abençoados da Bíblia sofreram? Por que nós, que somos filhos de Deus, sofremos? Por que a terra é invadida por dores, por sofrimentos? É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Egito. E nós conseguimos ver alguma coisa boa no Egito? Se nós considerarmos esse episódio que nós lemos, o Egito, e até mesmo na figura de Faraó, é quem vai nos dar uma lição de misericórdia, é quem vai nos ensinar princípios. Porque o que Abraão está passando aqui é medo de morrer, mentira, e enriqueceu-se por causa da mentira em relação à sua esposa. Faraó o abençoou com ovelhas, tratou bem e permitiu que ele enriquecesse num tempo
difícil, num tempo de fome, Abraão enriquece por trás de uma mentira. Como que a gente pode entender isso? Principalmente quando nós olhamos e temos na Bíblia o Egito como lugar de escravidão, o Egito como lugar de dor, o Faraó como uma personificação de Satanás, o Egito como o mundo, a carne, as trevas. Como que a gente entende esse momento? E por que é que na vida do cristão tem sempre um Egito? Por que que na vida do cristão tem sempre uma Babilônia? Tem sempre uma Assíria? Tem sempre uma prisão, uma cadeia, um poço, uma fornalha, uma cova de leões? Tem sempre o perder a cabeça, a morte, o martírio. Por quê? Uma coisa que a gente deve se lembrar sempre é que nós não estamos mais no Éden. Nós não estamos mais num jardim. Agora, nós somos conhecedores do bem e do mal pela nossa própria escolha em desobediência a Deus. E por isso, nós temos que decidir para o nosso próprio bem se estamos dispostos ao enfrentamento do mal para que o bem prevaleça. Se nós estamos dispostos ao sofrimento em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. A bênção, irmãos, é acompanhada de dor e de sofrimentos. Mas por quê? Imagine se bênção fosse só sinônimo de sucesso, de alegria, de paz, de prazeres, de tudo dando certo. Se com dores, se com as lutas do nosso dia a dia, nós nos esquecemos frequentemente da gratidão a Deus, de louvar a Deus, do nosso compromisso com Deus, da seriedade de ser discípulo de Deus. Imagine se bênção fosse apenas sinônimo de tudo dar certo, de tudo muito bem, de só prosperidade. Imagine, o teste de Abraão aqui foi: você enfrentará a fome confiando em mim? Ou você preferirá o pão, o alimento, fora da minha vontade, escondido atrás de uma mentira? No final da tentação de Jesus, os anjos vieram e o alimentaram, porque ele enfrentou todo aquele período de tentação. Fora da vontade de Deus, nós encontramos pão, nós encontramos até mesmo riquezas, como Abraão aqui, ou Abrão encontrou, mas baseados na mentira, com uma vida mentirosa. Nós precisamos entender que escolhas éticas, morais, cristãs implicam em sofrimento. O que é melhor? Morrer ou deixar-se corromper, ou esconder-se atrás de uma mentira? Mentir e expor a sua esposa, ou enfrentar o risco da morte?
Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Quando Jesus disse que Pedro faria isso, Jesus disse assim: eu, de jeito nenhum. Eu irei até mesmo para a morte, eu enfrento a morte com o Senhor. Mas quando Pedro se viu diante da morte, o que ele fez? Temeu. Por isso negou Jesus 3 vezes. Todo abençoado se deparará na vida com escolhas morais, cristãs, éticas. E digo abençoado porque aquele que não tem um compromisso com Deus, com o eterno, sequer vai pensar que tem que fazer alguma escolha quando se depara com uma situação que ele tem que salvar a pele dele. É melhor pagar a propina do que ficar aqui na estrada tendo problema com a Polícia Federal, rodoviária. É melhor pagar propina, suborno e ter meu documento liberado. É melhor conseguir um jeitinho de furar a fila. E com esses jeitinhos e com essas coisas todas, nós estamos aí padecendo. Por quê? Porque queremos salvar a nossa própria pele. A graça de Deus está sempre tentando nos mostrar, através da história, qual é o caminho abençoado para cada um de nós, ainda que não esconda os erros desses abençoados. Por que essa história de Abrão, o pai da fé, não foi ocultada? Por que se registrou esse momento? Para que podia ter ocultado isso? Abraão não passou por esse teste se não fosse para que eu aprendesse, para que você também aprendesse. Ele passa por esse teste, mas perde o teste, não é aprovado no teste, mas ao mesmo tempo enriquece. No entanto, ele teve que pagar preços muito altos. Primeiro, ele perdeu a sua voz como profeta. Quando o faraó perguntou a ele: por que você procedeu assim comigo, Abraão? Qual foi a resposta de Abraão? Nenhuma. Você já foi flagrado assim numa mentira, onde você não tinha mais como se esconder? Foi descoberto. E foi assim. Abraão perdeu a voz profética. Ele não tinha mais o que falar. Ele não tinha como se defender. A ele só restava o corar de vergonha. Cuidado, portanto, quando você, diante de uma situação difícil de sofrimento, como esta que nós estamos passando, para livrar a sua pele, acaba mentindo, acaba dando um jeitinho, e aí depois você não tem voz, você não tem palavra, você não tem o que dizer. Também, Abraão não pôde edificar, ele não edificou nenhum altar no Egito. Se você olhar a história de Abrão, por onde ele passava, Abraão edificava um altar e adorava ao Senhor. Não há registro de Abraão edificando um altar ao Senhor aí no Egito. Isso é a incapacidade nossa de adorar e de testemunhar de Deus em terra estranha.
como diz lá o Salmo, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Mas como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Como? Como que eu vou cantar e bendizer e louvar ao Senhor num ambiente estranho em que eu me coloquei? E também, Abraão não trouxe bênção para o Egito, mas trouxe maldição. Quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as nações. Mas no Egito, Abraão não trouxe bênção, trouxe maldição. Quando a gente não enfrenta a dor, o sofrimento, por causa do medo que nos acomete, nós acabamos envergonhando o nome de Deus e acabamos então não podendo adorá-lo e também não abençoando. E também o sofrimento que passamos, que já passamos, deve manter o nosso coração, no nosso coração, o sentimento de que nós vencemos e também de gratidão a Deus pelas vitórias que ainda virão. Quando nós vencermos, nós temos história e testemunho para a gente contar de vitória, com alegria, a vitória que tivemos e gratidão. Infelizmente, há essa história na vida de Abraão que vai se repetir na vida do seu filho, vai se repetindo na história. E aí nós precisamos entender que Egitos são postos na nossa vida, que Babilônias, Assírias, dores, perseguições, limitações, isolamentos, essas coisas são postas em nossas vidas e elas em si mesmas, elas não têm culpa. Porque Deus as está usando para trabalhar conosco, em nós. E outra coisa que nós precisamos aprender é que mesmo num Egito, mesmo que em situações assim, Deus pode levantar irmãos nossos. Você já pensou em ser irmão de um ex-egípcio? Pois é isso que a gente aprende em Isaías 19:25, quando lá se diz assim: porque o Senhor dos exércitos o abençoará. Aí diz assim, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Olha, o Egito e a Assíria são colocadas juntas com Israel, com a herança, com o povo de Deus. Ali estão essas duas nações, naquele momento, e Deus dizendo: bendito seja o Egito. Quem sabe lá na frente, sabe o que você vai poder falar? Em nome de Jesus, bendito foi aquele isolamento, porque eu aprendi mais do Senhor, porque eu estive mais com o Senhor, porque eu busquei mais ao Senhor, porque eu orei mais, porque eu aprendi mais com a minha família, porque eu aprendi
o que é buscar e ter mais sede de Deus. Bendito seja aquele bendito coronavírus. A Síria, o Egito. Por quê? Porque o Senhor, no meio deles, me fez irmãos. Tocou pessoas. Pessoas são tocadas. Nunca a palavra de Deus se espalhou tanto por tantos lugares com essas lives que têm sido feitas. O alcance está indo por tantos lugares, muita gente sendo abençoada. Nós não estamos nos reunindo como igreja, como fazíamos. Gostaríamos muito desse retorno. E que bom vai ser o dia em que a gente retornar. Mas que a gente aprenda nesse tempo que o que importa é que o verdadeiro adorador adore o Pai em espírito e em verdade. Faça isso. Adore o Pai em espírito e em verdade, em todo o tempo. Seja você o adorador verdadeiro que o Pai está buscando nesses dias. Porque Ele, Deus, segue sendo Deus. Amém? Quando a música acaba e a canção termina, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o
e que a graça do Senhor Jesus, o amor profundo, presente de Deus o nosso Pai, a consolação, a alegria, o renovo do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, e sobre todos aqueles que forem alcançados pela bênção do Senhor, espalhados por todos os cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém.